Fala galera, beleza? Bom, aqui quem fala é o professor Iago e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de física. Bom, turminha, vamos lá. Hoje nós vamos dar sequência no conteúdo de magnetismo, tá bom? Só que para falar a verdade, nós vamos entrar agora nas partes mais específicas a respeito desse tema. A gente está trabalhando a respeito do magnetismo, dos ímãs, das bússolas. Nós vamos falar em específico sobre o eletromagnetismo, tá bom? Pessoal, eu dividi essa aula em duas partes, tá bom? Para que vocês possam entender tudo certinho como deve ser feito, tá bom? Nessa primeira parte, pessoal, eu vou passar para vocês todo o conteúdo teórico que é primordial para entendermos essa parte de eletromagnetismo, para que assim na próxima aula eu possa começar a introduzir os conceitos dos cálculos e aí a gente finaliza essa primeira parte sobre eletromagnetismo, tendo em vista que nós ainda vamos trabalhar em mais um livro, um fechamento aí a respeito desse tema, tá bom? Então, turminha, acompanhem comigo mais essa videoaula de física. Bom, tudo que nós estamos estudando, ele cerca o conteúdo magnetismo, não é? Que tem como base principal os conceitos que nós encontramos no ímã. Então vamos só retomar alguns conceitos super importantes para nós darmos sequência até chegar nessa parte inicial de eletromagnetismo. Bom, pessoal, qual é a principal definição que eu preciso ter no ímã? O ímã, ele tem aquilo que nós chamamos de propriedades magnéticas, não é? E essas propriedades magnéticas, desde os conceitos pré-históricos, que começou lá na Ásia, né, quando a gente descobriu a magnetita, que conseguia atrair, ou então tinha um processo de repulsão em relação a outra pedra de magnetita, que a gente descobriu que nós temos o que nós chamamos de polos centrados de magnetismo, que nós classificamos como polos sul e norte, certo? Então, essa é a base que nós encontramos aí em um ímã. E aí, pessoal, uma propriedade importante é a gente destacar que estes polos centrados, sul e norte, são os que determinam quando a gente sofre um processo de atração ou um processo de repulsão, não é? E aí tem até um dos princípios que nós estudamos já no magnetismo, que é o princípio das ações magnéticas, que ele justamente justifica essa parte de quando ocorre um processo de atração ou de repulsão, não é? Por exemplo, quando nós temos esses polos, nós podemos, entre aspas, não é, relacionar como se fossem aquelas carguinhas que a gente já estudou, positivo, negativo com negativo, enfim, entre aspas, porque não é exatamente a mesma coisa, mas podemos relacionar que chegaremos num denominador comum aqui, certo? Quando eu tenho dois polos que são iguais, né, quando eu aproximo eles, nós temos aqui, olha os vetores, cada um vai para o seu lado. Nós teríamos um processo de repulsão. Então, isso acontece quando eu tento aproximar polo sul do polo sul. Também vai acontecer quando eu tento aproximar polo norte do polo norte. Então, olha os vetores aqui, cada um para o seu lado. E aí só vai dar certo quando nós tentarmos aproximar polos que são distintos, que é o que a gente encontra no ímã. Polo norte junto com polo sul, dá certinho, é o que nós precisamos para ter o que chamamos de força de atração. Tudo bem? Então, essa propriedade é muito importante para nós entendermos o que nós vamos estudar hoje, beleza? Bom, pessoal, um outro princípio que é fundamental de entendermos é o princípio da indivisibilidade, não é isso que a gente já comentou em algumas aulas? O que diz o princípio da indivisibilidade dos ímãs, não é? Pessoal, por mais que eu tente partir, separar polo sul do polo norte de algum ímã, isso jamais vai acontecer, porque é uma propriedade específica da matéria. Então, ó, eu posso chegar aqui, por exemplo, e tentar efetuar um corte aqui na vertical e tentar separar o polo sul do polo norte. Não acontece, não é? Eu vou formar dois ímãs menores e os polos eles vão se reconstituir, tá bom? Não importa quantos cortes eu tente determinar nessa situação. Então, se eu chegar aqui, ó, mais uma vez e tentar mais um corte, eu continuo formando ímãs menores, só que com os seus polos totalmente reconstituídos, tá bom? Ah, outra coisa, não importa se esse corte será na vertical ou até mesmo na horizontal, tá bom? Se nós de repente fizermos um corte na horizontal, vamos separar
duas metades de um ímã, certo? Só que, consequentemente, como é uma propriedade da matéria, propriedade da indivisibilidade, tá bom? Nós vamos chegar aí em mais uma vez a reconstituição desses polos. Agora, pessoal, é fundamental entender por que isso acontece, porque até então eu comentei com vocês o princípio da indivisibilidade, não é? Mas vamos aprofundar, vamos entender por que que isso acontece, por que que, de fato, se eu ficar partindo, por que que eu não perco, né, essa propriedade? Por que que não tem como perder essa propriedade da indivisibilidade? Tudo bem? Por que que isso não é possível? Porque, por exemplo, pessoal, nós temos o que nós chamamos de ímã elementar. O simples fato de eu ter elétron em movimento já é o suficiente para eu criar o que eu chamo de campo magnético. Vocês lembram do campo magnético? Eu não preciso, de fato, aproximar não, né? Melhor dizendo, perdão. Eu não preciso encostar um ímã em algo que eu estou analisando para poder analisar se ele tem ou não essas propriedades magnéticas. O simples fato, agora sim, de aproximar, eu sei que o ímã já cria um campo magnético, vocês lembram? Vetor, campo indução. E esse campo magnético é o que vai traduzir para nós a força que nós teremos de atração ou repulsão. Então é por isso que eu consigo trabalhar com ímã, mesmo sem ele estar grudado, né? Só através de uma simples aproximação. E aí vale destacar, pessoal, que o que produz o magnetismo dos objetos é simplesmente o movimento dos elétrons de um corpo. Então, com isso, eu consigo justificar para vocês aquilo que eu acabei de falar da propriedade da indivisibilidade, tá bom? O simples fato de ter movimento de elétrons em um corpo, tá bom? Já é o suficiente para que eu tenha o magnetismo. Então, por exemplo, quando eu pego elétrons que estão emparelhados, como por exemplo é o que a gente tem nos átomos que constituem a matéria, o movimento desses elétrons emparelhados já faz com que aquele átomo que constitui a matéria já crie um campo magnético que vai ser traduzido em magnetismo, e aí a gente pode ter essas propriedades de atração ou repulsão, não é? Então, isso pode ser tanto em átomo, ou então eu posso até ter um elétron não emparelhado, né? O que seria um elétron não emparelhado? Nas ligações químicas, a gente aprende que quando nós vamos unir um átomo no outro, geralmente existe uma ligação que nós chamamos de ligação covalente. Esses elétrons emparelhados são quando nós temos dois elétrons, tá, que se agrupam para formar uma ligação. Mesmo eu não tendo esses elétrons emparelhados, que seria uma dupla, eu tenho, por exemplo, um elétron sozinho, um elétron que não está emparelhado. O simples fato dele, esse elétron sozinho, tá? Ele se movimentar já é o suficiente também para que eu possa gerar aí o magnetismo. Só o simples movimento de um elétron. Então, por isso que você volta lá naquilo que eu acabei de explicar para você, tenta divide. Você não vai conseguir, porque no máximo que você vai chegar no elétron. E esse elétron conseguindo movimentar, e o elétron ele nunca fica parado, já é o suficiente para criar um campo magnético, que nós teremos aí como propriedade o magnetismo, tá bom? E aí pode traduzir isso para nós no que nós chamamos aí de força de atração ou repulsão. Então, aqui é uma novidade para vocês. Eu justifico o porquê que não adianta você tentar partir aí em 1000 pedaços um ímã que você não vai conseguir tirar a propriedade de magnetismo dele, não é? Então, aqui nós teríamos um ímã elementar. É uma propriedade específica da matéria. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, deu para justificar, certo? Bom, uma outra coisa que é importante, que eu preciso para a aula de hoje, então por isso que eu trouxe novamente, é a questão do domínio magnético. Vocês estão lembrados o que é domínio magnético? Pessoal, o que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. Tudo o que não é matéria é classificado como energia. Mas aí, o que interessa aqui para nós agora é a matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ok, perfeito. Se é matéria, é formado por átomo. E nós acabamos de ver que o átomo tem elétron. E eu tendo um elétron sozinho, mesmo sem ele estar emparelhado, o simples fato dele se movimentar já cria para mim a propriedade magnética, certo? Então, o que seria o domínio magnético? Pega um pedaço de matéria qualquer, tá vendo? Vamos imaginar que isso aqui fosse uma barra de ferro. Olha aqui, ó, esses elétrons, eles não têm orientação nenhuma, eles estão totalmente, entre aspas, né? Vamos utilizar um termo comum do dia a dia, bagunçados.
eles estão totalmente desorientados. Desse jeito, eu não teria o que eu chamo de propriedade magnética específica, não é? Eu teria algo que está classificado como algo não imantado, não é isso? Agora, a partir do momento em que nós pegamos esses elétrons, fornecemos energia suficiente para eles, que é decorrente do campo magnético criado por um ímã, a gente consegue orientar esses elétrons. Se esses elétrons eles estão orientados, eles saem de uma desorganização, e aí vocês já sabem, eletroorientado cria corrente elétrica, não é? Se eu crio corrente elétrica, é porque esses elétrons estão em um movimento ordenado. E aí eu passo a ter algo que é imantado. Então agora é o seguinte, eu já conversei com vocês a respeito de domínio magnético, mas o que eu estou querendo que vocês passem a entender neste momento é o seguinte, a corrente elétrica fará parte da nossa aula de hoje. Elétron em movimento ordenado cria corrente elétrica que é capaz de criar um campo magnético. Isso é novo. Até então, a gente não sabia que corrente elétrica podia gerar campo magnético. E pode, porque quando esses elétrons eles entram em um movimento ordenado, a partir do momento que eu tenho uma corrente elétrica, eu passo a ter algo imantado, que pode ter propriedade magnética, tá bom? Então isso é importante para entendermos a próxima etapa, beleza? E aí, ó, temos mais dois exemplos aqui, né? Que também justificam isso daí, ó. Pega um pedaço de matéria que está totalmente desorientada, vamos fornecer energia para esses elétrons, colocá-los em um movimento organizado, um movimento ordenado. Eu crio corrente elétrica, que nós já estudamos, inclusive como calcular essa corrente elétrica, não é? E aí nós passamos a ter propriedade magnética. Conseguimos criar um campo magnético com o movimento ordenado desses elétrons, beleza? Bom, e quem foi que descobriu isso para nós, pessoal? Foi um grande estudioso chamado de Ørsted, tá bom? É importante destacar porque o livro, ele está relacionando o experimento de Ørsted para nós, tá bom? Grande físico, cientista, tá bom? Ele tinha um laboratório que ele pesquisava algumas coisas em relação a esse magnetismo. Só que numa pura coincidência, em um dia, ele tinha lá um movimento, né? Ele tinha um circuito, perdão, e a gente já sabe o que é um circuito, não é? Ó, nesse circuito nós temos um gerador que vai fornecer energia, nós temos fios conectados, não é? O elétron ele sai de um potencial e chega em um outro, por isso que nós temos que ter a DDP, a diferença de potencial, e aí esses elétrons movimentando criam corrente elétrica, não é? Só que até então o que ninguém sabia é o seguinte, quando esses elétrons movimentam, eu acabei de explicar para vocês a questão do domínio magnético, eles podem ser capazes de criar o que nós chamamos de campo magnético, não é? Que é o que faz com que o ímã ele consiga atrair ou então ter um processo de repulsão em relação a outras coisas, não é? Então, em 1820, o que, que aconteceu? Quando ele conectou esses fios, tinha uma bússola aqui perto. E ele viu que ao gerar corrente elétrica aqui nesses fios, a bússola ela sofria alguma alteração. Então ele conseguiu relacionar a seguinte situação. Eu sei que a bússola que a gente estudou, ele é um ímã, ela funciona como um ímã, certo? Uma agulha magnética aí. Então o que que acontece, turminha? Se essa bússola sofre alguma alteração por eu ter corrente elétrica em um sistema, então tá na cara que essa corrente elétrica consegue impulsionar um campo magnético. Então, isso mudou muitos paradigmas na física. E isso foi a base para que nós pudéssemos evoluir ainda mais, tá bom? Então, isso daqui aconteceu em 1820, há muito tempo atrás, tá bom? Então, Ørsted, beleza? Ele constatou que ao conduzir corrente elétrica, os elétrons podem ser capazes de criar o que nós chamamos de um campo magnético, tá bom? E uma bússola que por coincidência, mas que grata coincidência, né? Que ótimo que isso aconteceu. Uma bússola que estava lá perto sofreu o que nós chamamos de deflexão, tá bom? O nome correto quando uma bússola sofre uma alteração é deflexão, tá bom? Ou seja, ela sofria alguma alteração, alguma interferência que ele constatou que vinha da corrente elétrica que ele estava produzindo nestes fios, tá bom? Então, qual é a conclusão que nós podemos chegar?
corrente elétrica, de alguma forma, produz o campo magnético. E aí vocês já sabem, o campo magnético tem as linhas de indução, a gente precisa apontar de onde sai para onde ele chega, não é? Só que aí tem um detalhe. Uma coisa é a gente criar as linhas de indução em um ímã. Outra coisa totalmente diferente é a gente pegar um fio, porque ó, quem está criando o campo magnético é o fio, não é? E orientar. Como que nós vamos criar e orientar as linhas de indução de um campo magnético em um fio, beleza? Esse é o nosso foco de hoje. Então, por isso que essa aula é super especial, tá bom? Mas antes, turminha, eu coloquei aqui para vocês, ó, mais uma parte do experimento de Ørsted, tá bom? E aqui fica bem legal para vocês entenderem, ó. Quando eu tenho um fio sem corrente, a bússola orienta-se segundo o campo magnético terrestre. Vocês sabem que sempre que a gente coloca uma bússola em qualquer lugar, ela vai se orientar de acordo com o campo magnético terrestre. Porque nós temos os polos magnéticos sul e o polo magnético norte, beleza? Indicando aí a direção norte e sul, a bússola vai se orientar. Mas ó, tá vendo? Aqui nós temos uma pilha, nós temos um circuito, o elétron vai sair de um lugar para o outro, mas se não estiver ligado, se não tiver corrente elétrica, a bússola ela vai se orientar de acordo com o campo magnético terrestre. Porém, quando eu pego esse fio e eu produzo corrente elétrica, ou seja, um fio com corrente, coloco os elétrons em movimento, cria um domínio magnético, aí foi o que ele constatou. A bússola orienta-se segundo o campo produzido pela corrente elétrica do fio. Então, esse fio vai criar um campo magnético que é determinado pela sua corrente elétrica e com isso a bússola sofre algumas consequências, tá bom? Então, esse foi o grande experimento de Ørsted. Parece tão simples, pessoal, mas é muito importante. Foi, assim, primordial para que nós tivéssemos avanços consideráveis na ciência, em específico na física, beleza? Bom, turminha, e aí eu já falei para vocês, quando a gente tinha uma bússola, perdão, quando a gente tinha um ímã, lembra que eu falava para vocês, olha, pessoal, nós vamos sair de um ponto e chegar no outro, aí criava aquelas linhas do campo magnético. A gente vai ter que fazer a mesma coisa agora, só que ao invés de ser no ímã, num fio, porque é o fio que está criando o campo magnético. A gente vai ter que produzir, a gente vai ter que entender como que essas linhas de indução, elas se orientam em um fio. E é muito simples, pessoal. É muito simples mesmo. O pessoal se preocupa, acha que é difícil, acha isso, acha que... Pessoal, é muito tranquilo. Mas para isso vocês têm que se atentar e seguir exatamente o que eu vou falar para vocês. Para a gente conseguir determinar o campo magnético em um fio, vocês têm que seguir literalmente uma regra que nós chamamos de regra da mão direita. Não tenham vergonha de fazer. É regra da mão direita. Vamos fazer o seguinte, seguinte situação. Quem está produzindo o campo magnético é a corrente elétrica, não é? Então, pega a sua mão direita e aí, por exemplo, coloca aí de frente para você agora, como que está essa imagem aqui. O seu dedão, que está apontando para cima aí, vai ser o sentido da corrente elétrica. Então, o sentido da corrente elétrica é sempre para onde o dedão aponta, beleza? E aí, todos os outros dedos que tem... Aí, por exemplo, pega o teu lápis na mão, como se fosse isso daqui, ó. Pega o teu lápis, aí coloca ele na sua mão direita e fecha. Tá vendo? O seu dedão vai ficar apontado para cima, igual tá aqui, ó, essa imagem é o sentido da corrente. Então a corrente sempre vai sair de baixo para cima, tá bom? E o campo magnético, as linhas de indução, quem vai orientar para nós são os outros dedos da mão. Quando você fecha o lápis na sua mão, você vê, ó, que aqui ele está indo e daqui a pouco ele está entrando novamente na sua mão. Então, ó, ele vai ficar nesse sentido. Então, qual é a dificuldade disso daqui, pessoal? Nenhuma. O pessoal se preocupa antes mesmo de entender. Então, se eu utilizar a regrinha da mão direita, eu consigo determinar o sentido da corrente e eu ainda consigo determinar o sentido do meu campo magnético. Lembrando que esse Bzão aqui, ó, representa o campo magnético. Então, o campo magnético vai ficar assim, olha as linhas. Tá saindo daqui, aí vem e chega na mão de novo. Sai daqui, vem e chega aqui de novo. Então, são sempre movimentos agora circulares. São movimentos circulares, tudo bem? Olha só, galerinha. Não é difícil coisa alguma. Mais uma vez, regra da mão direita, ó. Vamos imaginar que eu tenho um fio condutor que produz corrente elétrica. Pega a mão direita, o dedão está apontado para cima, polegar. Então, a corrente elétrica sai de baixo e vem para cima. Corrente elétrica sempre apontada para cima.
E o campo magnético, como que ele vai ficar orientado? Pessoal, sem drama, olha só, tá vendo? Os outros dedos da mão tem que fechar aqui, ó. Fecha, pega o lápis aí na sua mão e fecha. Então, olha o campo magnético, ó. Ele sai e entra na mão de novo. Sai e entra na mão de novo. Então, olha aqui, ó. Esse daqui são as linhas do campo magnético. Então, ele sai da mão e volta para a mão. Sai da mão e volta para a mão. Olha aqui, ó, o exemplo, pessoal. Olha aqui, turminha, tudo bem? Olha aqui, ó, olha as linhas, ó, tá vendo? Olha as linhas, que perfeição, que bonitinho. Então, esse daqui é o campo magnético que a gente representa pelo Bzão, tá bom? Outra novidade aqui para vocês, pessoal. Os exercícios, olha só, muitas vezes nem vou cobrar conta. Vão pedir só para você falar assim, ó, esse vetor, ele está saindo ou ele está chegando? A corrente elétrica está saindo ou ela está chegando para nós, tá bom? Vamos lá. O que eu quero que vocês imaginem, tá bom? Sempre que a corrente elétrica estiver de frente para você, ela está de frente para você. Vamos imaginar o seguinte, ó. Tá vendo aqui, como se fosse o lápis, não é? A corrente elétrica, ela não sempre fica apontada para cima com o seu dedão? Vamos imaginar que você pegasse o lápis agora e você olhasse bem aqui, ó, nessa parte de cima para ele. Então é como se a corrente elétrica estivesse chegando para você, não é? Quando a corrente elétrica estiver chegando para você, tá? É como se ela estivesse saindo, não é? Ela está chegando para você porque ela está saindo do fio, certo? Então a gente representa o vetor assim, ó. Um círculozinho com uma bolinha no meio. Um círculozinho com uma bolinha no meio, tá vendo? Ó, um círculozinho com uma bolinha no meio, um círculozinho com uma bolinha no meio, tá bom? Agora, sempre que for a parte de baixo, ó, a parte de baixo da corrente vai ser onde? A parte de baixo do lápis, porque a corrente fica apontada para cima, então a parte de baixo, ó, a parte de baixo, nesse aqui, a parte de baixo aqui, não é? Como que fica representado o vetor dessa corrente elétrica? Fica assim, ó, com uma bolinha e um xizinho, com uma bolinha e um xizinho, que é a parte que entra, não é? Porque, ó, se você pensar aqui na sua mão, a parte que está saindo, ó, a parte que está saindo é essa daqui, ó. Aí a gente representa com uma bolinha assim, certo? Aí a parte que chega é a parte que está entrando na sua mão de novo, ó, a parte que está entrando para depois sair. Essa parte que está entrando é a parte de trás do vetor. A gente vai representar por um xizinho aqui, tudo bem? Então é muito simples, não tem erro, pessoal. E aí, galerinha, mais uma representação aqui. Não importa se o fio vai estar na horizontal ou na vertical. Todos os outros eu mostrei para vocês na vertical. Mas olha aqui na horizontal, se não é a mesma coisa, tá vendo? Quando está na horizontal, mais uma vez, pega a mão direita, tá vendo? Fecha no fio, dedão para cima. Nesse caso, ó, a corrente elétrica vai estar nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Corrente elétrica sempre na mesma direção do dedão, ok? O campo magnético vai estar nesse sentido aqui, ó. O campo magnético está nesse sentido. Olha aqui ele, que bonitinho, o campo magnético, tá bom? O B é o vetor de indução magnética, é o campo magnético que a gente está fazendo com a mão, tá vendo? E é o seguinte, vamos imaginar que a gente estivesse olhando, né, esse fio condutor daqui, ó. Vamos colocar o nosso olhinho aqui, tá vendo? Se eu coloco aqui, é como se a corrente elétrica estivesse saindo e chegando até a mim, não é? Então a gente representa aqui, ó, tá vendo? Lembra? Bolinha com um pontinho. E se nós estivéssemos olhando aqui, ó, da parte de baixo, se a corrente elétrica, por exemplo, está saindo, uma hora ela vai chegar aqui, nós vamos olhar pela parte de trás, seria como bolinha com um xizinho. Então, ó, quando chega, vista pela frente, bolinha com um pinguinho. Quando eu olho a vista pela parte de trás, bolinha com um xizinho. Então, não tem erro, pessoal, é tranquilo, beleza? Lembra que eu falei que hoje nós ficaríamos na parte teórica? Beleza, mas eu já vou adiantar para vocês, porque se vocês já quiserem ir tentando adiantar, vocês já vão adiantando, tá bom? Mas eu ainda não vou cobrar a parte do cálculo. Mas tem como a gente calcular o campo magnético em um fio condutor. É só a gente aplicar essa formulinha que eu vou aplicar com vocês na próxima aula, mas eu já estou adiantando como eu falei para vocês, tá bom? Como que eu faço para calcular o campo magnético em um fio condutor? O Bzão é o que representa o campo magnético. É igual. Sabe o que significa isso daqui? Olha só, é a permeabilidade magnética do meio, que o fio está imerso, tá bom? É como se fosse uma constante. Sempre que for no vácuo, esse valor equivale a 4π vezes 10 a menos 7, tá bom? Então, isso aqui é uma constante, né, na forma que a gente usa para o campo magnético, então não tem que se preocupar, esse sempre será o valor no vácuo. Quando não for o vácuo, o exercício tem que passar para nós. Então, esse valor aqui, ó, ele é fixo da fórmula, tá bom? O I, vocês já sabem. I em física funciona o quê? Intensidade, representa, né? Representa intensidade de corrente elétrica. Então, o enunciado vai dar qual que é a corrente elétrica para a gente colocar aqui, não é? 2π, pessoal, é da fórmula, tá?
O 2 é da forma, o π você já sabe que tem uma numeração também, 3,14, a gente não precisa usar toda aquela numeração, 3,14 é o suficiente. E R, pessoal, é o seguinte, a gente não está falando de um fio, o fio é uma circunferência, não é? Então a gente tem que saber o tamanho. R, então no caso, é a distância do fio ao ponto de onde se deseja calcular a intensidade do vetor campo magnético, tá bom? Então com essa formulinha aqui, a gente consegue calcular o campo magnético de um fio condutor. Mas eu deixei aqui a forma para vocês, eu ainda não estou cobrando, tá? Mas se vocês já quiserem tentar, eu sempre deixo como um desafio, não é? Para vocês tentarem, para vocês irem sempre aprofundando. Por enquanto, nós vamos resolver os exercícios teóricos, que já tem um monte, beleza? E é claro, na próxima aula eu vou ensinar todas as aplicações dessa forma, beleza? Para a gente, de fato, chegar no cálculo. Mas vamos com calma, beleza? Para a gente não atravessar aí e perder algum ponto, tá bom? Então, turminha, é isso. Foi uma aula super tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Eu encerro por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Participem das nossas lives, tá bom? Porque lá nós sanamos todas as dúvidas. Pessoal, um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.